uma selfie aí? É, Nossa, tá as gatinhas? Nossa, amanhã tá interno. vai pro YouTube. Aula do dia 7 de abril de 2020, agora 8h40. Começando aí nossa aula de hoje. Vamos aguardar aí a aula de terça-feira. Ô, professor, Oi, enquanto os demais alunos não chegam, certo? só reforçando a ideia aqui do princípio da atividade, que é dada ao crime, quanto ao tempo do crime, né? Porque o tempo do crime, ele vem para falar, o tempo do crime, ele serve para aplicar a lei vigente naquele momento, certo? Isso. E considera-se o tempo do crime no momento da sua ação ou omissão, mesmo que depois o outro venceu o resultado, correto? Certo. E é o princípio da atividade, né? Isso, a teoria da atividade. Da atividade. Aí, professor, isso é o tempo do crime. O momento do crime é onde, por exemplo, eu dei um tiro no Lucas aqui agora. Ele vai morrer só daqui a 30 dias aí em Patos. O momento do crime é onde ele morreu? O tempo do crime é o momento do crime, né? Para fins do artigo 4º, tempo e momento eles vão considerar a teoria da atividade, certo? Agora, para o lugar do crime, é que o artigo 6º vai considerar tanto a atividade quanto o resultado, para a questão dos crimes à distância, né? Que são os crimes que envolvem mais de uma jurisdição de 2 países diferentes. Esse é o lugar do crime. É o lugar do crime. Uma coisa é o tempo ou o momento do crime. Aí é a teoria da atividade. Outra coisa é o lugar do crime. Aí para o lugar do crime... Qual teoria ou qual princípio que se enquadra no lugar do crime? No lugar do crime, o artigo 6º adota a teoria da ubiquidade para resolver os problemas de jurisdição internacional. Né? Aquele exemplo que eu dei da carta-bomba entre Brasil e Argentina, que a gente resolve com base na ubiquidade. Se a pessoa enviou uma carta-bomba da Argentina para explodir aqui no Brasil, né? No momento que a vítima recebe aqui no Brasil, abre a carta-bomba, ela vai explodir, ela vem a explodir. Então, tanto a Argentina quanto o Brasil são competentes. Então, isso é jurisdição internacional. Agora, em relação ao lugar do crime em âmbito interno, aí o artigo 70 vai dizer que vale o local do resultado, para saber qual é o juiz que vai julgar aquele processo. Tá certo? Então, você grava assim, tempo do crime. Quando foi cometido o crime? No momento da ação ou da omissão. Lugar do crime, onde foi cometido o crime? Para fins de competência internacional, tanto no local da ação quanto no local do resultado. E para fins de competência interna, no Brasil, o lugar do resultado é a regra, conforme o artigo 70 do Código de Processo Penal. Tá? É a regra. Aí na aula passada a gente estudou as exceções, certo? Vimos o caso do crime doloso contra a vida, vimos o caso da lei dos juizados especiais, vimos o caso da lei de falências, vimos o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as exceções, tá bom? O lugar do crime é quando mais de uma comarca tem competência para julgar o caso. Isso, o lugar do crime é justamente o seguinte: quando você tem 2 países envolvidos naquele crime, pensa no exemplo da carta-bomba. A pessoa prepara uma carta-bomba lá na Argentina, envia essa carta-bomba para uma vítima que mora em São Paulo. O lugar do crime é qual? Veja, envolvendo 2 países, nós temos a regra do artigo 6º do Código Penal. Então, o lugar do crime será tanto onde houve a ação de preparar a carta-bomba, quanto o local em que o crime se consumou, ou seja, onde a carta-bomba explodiu, vindo a matar a vítima. Isso aí é a definição da competência entre os 2 países. Em relação ao lugar do crime,
para a competência interna, ou seja, qual juiz brasileiro que vai julgar um crime que aconteceu aqui no nosso território, aí você já esquece a carta bomba. Por exemplo, mudando de exemplo, tá um crime agora dentro do país, dentro do Brasil. Eu estou preso em São Paulo, te ligo e você mora em Fortaleza e fala assim, então vamos lá, André, eu estou preso em São Paulo, liguei para você lá em Fortaleza, onde você mora, e fala, André, você ganhou o carro e para receber o carro aí em Fortaleza, você tem que me mandar R$1.000. Isso aí é um crime de estelionato, na verdade não tem carro nenhum, estou querendo obter uma vantagem ilícita em prejuízo seu. E aí eu falo assim, olha André, basta que você deposite o dinheiro na minha conta. Aí eu vou lá no Rio de Janeiro e saco o dinheiro que você depositou na conta para mim. Onde o crime de estelionato consumou? Aí, como é um crime que aconteceu, olha, eu te liguei de São Paulo para você que mora em Fortaleza e saquei o dinheiro no Rio de Janeiro. O crime de estelionato só se consumou quando eu obtive a vantagem econômica, ou seja, no Rio de Janeiro. Então, pela regra da competência interna do artigo 70 do Código de Processo Penal, o juiz competente para julgar esse crime de estelionato, que aconteceu totalmente dentro do território brasileiro, é o juiz do Rio de Janeiro. Tá? Então, são duas regras diferentes. Uma coisa é quando envolve dois países, outra coisa é quando envolve duas comarcas do mesmo país. Essa foi a diferença que a gente fez na aula passada. Tá certo? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar o tema que é da nossa unidade 4, que é a lei penal no espaço. Estamos falando aqui agora de o momento geográfico, o local geográfico, melhor dizendo, de aplicação da lei. Então, nós começamos na aula passada falando que a grande regra da lei penal no espaço é que nos limites do território do Brasil se aplica a lei penal brasileira. Então, o artigo 5º do Código Penal vai dizer que se aplica a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional. E aí ela faz uma ressalva, ressalvadas as convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, qual que é a regra no Brasil? A regra no Brasil é que a todo crime que aconteça no nosso território se aplica a lei brasileira. Mas o Brasil respeita os tratados e convenções internacionais que prevejam de outra forma. E é por isso que a gente adota aqui o princípio da territorialidade, ou seja, a nossa lei se aplica ao nosso território, mas uma territorialidade mitigada ou temperada, ou seja, é uma territorialidade que não é absoluta, já que em determinadas circunstâncias, mesmo que um crime tenha acontecido dentro do território brasileiro, a nossa lei vai ceder espaço para que uma outra norma de outro país se aplique a esse crime ocorrido aqui dentro. Nós vamos estudar daqui a pouco os exemplos nos quais acontece a aplicação de uma norma alienígena, como diz a doutrina, uma norma de outro país, para um crime ocorrido aqui dentro do Brasil. Mas fiquem com a regra: crimes ocorridos dentro das nossas fronteiras, dentro do nosso território, dentro da nossa soberania, aplica-se o princípio da territorialidade. E por que é assim? Vejam, a lei penal ela é uma manifestação da soberania nacional. É o direito do Estado de punir, é o império da lei editada pelo Estado. E nos limites das nossas fronteiras, a União, ou a República Federativa do Brasil, exerce o poder de dizer o direito. Então a nossa lei se aplica dentro do nosso território porque a República Federativa do Brasil exerce o monopólio da jurisdição em nosso território. Cabe ao juiz brasileiro aplicar a lei no Brasil. Cabe ao nosso povo obedecer à nossa legislação. Isso é um ato de soberania. Então, a competência do juiz brasileiro é plena sobre os atos realizados dentro do Brasil. O Brasil exerce monopólio sobre
a jurisdição em todo o território. Isso é a soberania. Não pode vir você aplicar a lei de outro país dentro de um país soberano como o nosso. A nossa lei é que vale aqui no nosso território. É isso que caracteriza o Estado, né? Território, povo e governo. Então nós temos um território, nós temos o povo e nós temos o governo. E o governo é ditado pela lei. Então, e a nossa jurisdição é exclusiva. Apenas o Brasil diz o direito dentro do Brasil. Então, isso decorre do fato de nós sermos um país soberano e independente. E o que é o Brasil? Como eu comecei a falar na última aula, o primeiro conceito é o território efetivo ou real do Brasil. Território efetivo ou real do Brasil é tudo que está dentro das nossas fronteiras. Então, nosso solo, o subsolo, os nossos rios, os nossos lagos, tudo isso que está dentro das fronteiras geográficas é território brasileiro. Então a doutrina chama isso de território efetivo ou real. Pessoal, inclusive até uma observação aqui, eu preparei a apostila e mandei para vocês, está lá no Google Classroom. Eu hoje melhorei essa apostila de uma forma que eu vou substituir a que está lá por essa nova, tá? Porque eu pus exemplos novos e tal, tanto para a aula de hoje quanto para as próximas. Então, basicamente, já saibam aí, se alguém tiver baixado a apostila dessa aula, apostila não, material, né? Eu vou trocar o material, tá bom? Que aí vai ficar mais completo. Então, um primeiro conceito a gente já trabalhou, que é do território físico do Brasil, o território efetivo, o território real, é a nossa fronteira terrestre. Então, nosso solo, subsolo e nossos rios e lagos, tudo isso está abrangido. Outro conceito efetivo ou real que eu trabalhei na última aula foi a nossa coluna atmosférica. Então, toda a projeção física do nosso território, aquele formatinho que a gente já conhece, essa projeção dele que vai até a atmosfera é território brasileiro também. Então, nós temos soberania sobre tudo aquilo que vai até lá em cima, né? Como eu falei para o André, eu pesquisei que a atmosfera tem mais ou menos 800 a 1.000 metros de altitude. E até, por curiosidade, pessoal, eu tomei conhecimento que o Brasil, em fevereiro de 85, colocou o nosso primeiro satélite artificial em órbita, que era o BrasilSat, para colocar, para fazer a distribuição do sinal de antena de TV parabólica no território nacional. Então nós mandamos um foguete lá para cima e instalamos esse satélite a 36 mil quilômetros. Olha para você ver. Então toda essa projeção é território brasileiro. Nós temos soberania para atuar da forma pacífica, claro, né? Mas é território brasileiro. Sobre o mar territorial, trabalhei também, e aí eu, só para frisar aqui o conceito de mar territorial, eu quero que vocês deixem isso muito... Cadê? Onde é que eu ponho aqui? Compartilhar tela. Quero deixar isso aqui bem clarinho com vocês, porque na época da minha faculdade não me ensinaram. Então, mar territorial é aquela faixa que vai de 12 quilômetros à frente do mar, né, da beirada do mar, da costa, 22,5 quilômetros para dentro do mar, é território soberano brasileiro. Se você cometer um crime nessa faixa chamada de mar territorial, você está sob jurisdição brasileira. E aí eu dei o exemplo dos navios de cruzeiro. Os navios de cruzeiro que vêm ao Brasil, esses navios que têm cassinos, quando eles vão embora do Brasil, eles só podem abrir os cassinos quando eles ultrapassarem as 12 milhas náuticas, que correspondem a 22,5 km mais ou menos. Por quê? Porque se abrirem os cassinos antes disso, eles ainda estão sob a jurisdição brasileira e aqui no Brasil é crime, tá certo? A exploração de cassinos. Outra questão então, pessoal, falamos do território físico, ou efetivo, ou real.
terra, mar e ar. Ponto. Agora nós temos que falar do território por extensão, por equiparação ou flutuante. É um outro conceito. Vejam, além do território físico brasileiro, existem territórios flutuantes ou territórios por extensão, que, a despeito de não comporem o conceito físico de território brasileiro, são considerados, para fins penais, uma extensão do território brasileiro, onde quer que se encontre. Ué, professor, como assim? Um exemplo disso são os navios brasileiros de guerra. Os navios brasileiros de guerra são considerados extensão do território brasileiro onde quer que eles se encontrem. Então, por exemplo, se um navio de guerra da Marinha do Brasil, e nós temos aqui no Brasil o navio porta-aviões São Paulo, né, que foi comprado na época da gestão do presidente Lula. Esse navio vai para uma missão, por exemplo, na China. Vamos supor que o Brasil precisou mandar esse navio numa missão militar para a China, para soltar uma bomba lá. E em uma operação militar de guerra, esse navio se desloca pelo Oceano Atlântico, não, melhor ir pelo Pacífico, né? Vai pelo Pacífico e está ancorado em um porto chinês, por exemplo. Se esse navio, pessoal, é um navio militar de guerra, esse navio é considerado território do Brasil. Se acontecer um crime dentro desse navio, esse crime vai ser processado e julgado segundo a lei penal brasileira, onde quer que o navio se encontre. Da mesma forma, uma aeronave militar brasileira, da aeronáutica, por exemplo, os nossos caças da Força Aérea, os caças que nós compramos da Suécia, por exemplo, que ficaram destinados à aeronáutica. Então vamos supor que o Brasil entre em guerra com a Venezuela. E esses caças saem lá de Anápolis, em Goiás, e vão até um país lá na beirada lá com a Venezuela, a Guiana Francesa, por exemplo, pousa lá e está se preparando para um ataque. E acontece um crime dentro de um avião. Eu sei que é difícil pensar num crime dentro de um caça, porque só cabe um. Mas vamos imaginar um Hércules, então, que é um avião muito grande da aeronáutica, né, que inclusive foi esse avião que trouxe os corpos dos jogadores da Chapecoense em 2016, né, quando o avião caiu. Mas vamos supor que um avião desse, grandão, acontece um crime lá dentro, uma agressão física, ou alguém subtrai algum objeto. Então seriam crimes para os quais o Brasil teria jurisdição penal, e esse aplicaria o Código Penal brasileiro, ainda que esse navio esteja no país vizinho, esse avião pousado no país vizinho, por exemplo. Então, um conceito, primeiro, de território brasileiro por extensão ou por equiparação se dá no caso desses navios e aeronaves de guerra, onde quer que se encontrem, uma vez que aconteça um crime nessas embarcações ou nesses aviões, aplica-se a lei penal brasileira. Tá certo? Além disso, além do exemplo de um navio ou de uma aeronave de guerra, nós também teremos o conceito de território brasileiro para fins penais para os navios e aeronaves a serviço do governo brasileiro. Reparem a diferença aqui. Quando você tem um navio ou uma aeronave a serviço do governo brasileiro, não necessariamente seria um navio ou uma aeronave de guerra. Por exemplo, pessoal, o estado da Bahia comprou 800 respiradores vindos da China, que foram interceptados nos Estados Unidos. Não sei se vocês estão acompanhando os telejornais, ou jornais de internet, né? E esse fato tem sido muito noticiado. E o governo dos Estados Unidos nega que confiscou os equipamentos, o governo da China nega que foi confiscado,
e o Brasil diz que o equipamento não chegou. E aí qual é a solução que está sendo aventada pelo governo do Brasil? O governo do Brasil está com a ideia de comprar de novo os respiradores na mão dos chineses e enviar um avião brasileiro até a China para buscar os equipamentos, com essa única e exclusiva finalidade. E aí, pessoal, por exemplo, poderia ser um avião da TAM, por exemplo, que fosse até a China a serviço do governo do Brasil, ou seja, afetado a prestação desse serviço público de trazer esses insumos para o Brasil, ele estaria sendo equiparado para fins penais a uma extensão do território brasileiro. Então basta que a aeronave ou a embarcação estejam afetadas ao desempenho de um serviço público em prol do Brasil, para que aquela embarcação ou aeronave seja considerada parte do território brasileiro por extensão, por equiparação. E uma vez ocorrido um crime naquele território, naquela embarcação, por exemplo, ou naquela aeronave, a nossa lei penal vai ser aplicada. Tá certo? Então, dois exemplos então de território brasileiro por extensão ou equiparação que eu já dei: os navios e aeronaves de guerra e os navios e aeronaves que, mesmo não sendo de guerra, estejam a serviço do governo brasileiro. Tá certo? Um outro exemplo, também ainda de território brasileiro por extensão ou equiparação, se dá em relação aos navios e aeronaves privados brasileiros. Aí sim, vamos supor aqui um avião da TAM fazendo voo de carreira, levando passageiros que compraram a passagem para ir de um território, a parte do território a outro. Então essa aeronave, quando ela está em território brasileiro, ela é submetida à lei penal do Brasil. Então, se tem um avião da TAM indo de São Paulo até Fortaleza e acontece um crime lá nessa aeronave, a lei penal brasileira vai se aplicar. Mas vamos supor, pessoal, que esse navio, esse avião da TAM, saiu de São Paulo com destino a Paris, na França. E ele vai viajando, vai pegar o Atlântico, e aí ele vai se dirigindo para a Europa Ocidental, certo? No momento em que ele sobrevoa ainda o estado de São Paulo, não temos dúvida. Aplica-se a lei penal brasileira, porque ele ainda está em território brasileiro. Ele vai e entra no mar, mas ainda está a menos de 12 milhas náuticas da costa. Aí, como eu disse para vocês, ele está no espaço aéreo correspondente ao mar territorial. Então, ele continua sob a soberania brasileira. Até aí, tudo bem. Ele está no território real brasileiro, porque em alto mar, entrou no mar antes das 12 milhas náuticas, ainda é território brasileiro. Agora, e quando esse avião ganha o alto mar? Passadas as 12 milhas náuticas, e acontece um crime lá em cima, qual é a legislação que vai ser aplicável? Então, pessoal, o artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal, ele vai dizer que aos navios e aeronaves privados brasileiros se aplica a legislação penal brasileira quando eles se encontrem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, quando essa aeronave da TAM, que é uma aeronave privada brasileira, está no meio do Atlântico, ou seja, em alto mar, e nenhum país tem jurisdição penal sobre o alto mar, tá, pessoal? Essa é uma regra da Convenção de Montego Bay. Então, em alto mar, ali no meio do oceano, acontece um crime, vamos imaginar aqui, uma violência, lesão corporal entre dois passageiros em alto mar, numa viagem de São Paulo para Paris, porque tinham a última garrafa de vinho
e eu queria esse vinho e o André também queria o vinho. E aí nós dois caímos na porrada dentro do avião, indo para Paris, porque o André formou em Direito, agora é um advogado bem sucedido, gosta de tirar férias em Paris, como o Dr. Kaká faz. E aí a gente cai na porrada lá em cima. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º, vai dizer que essa aeronave que está no espaço aéreo correspondente ao alto mar, a lei penal aplicável vai ser a lei penal brasileira. Por quê? Porque no alto mar, nenhum país exerce jurisdição penal. De modo que você aplica a lei penal da bandeira, a gente diz. Ou seja, de onde é aquele avião? De qual país ou em qual país ele está registrado, matriculado? A bandeira dele é o Brasil, porque ele está registrado aqui no Brasil, é a lei penal do Brasil que se aplica. É o princípio da representação ou da bandeira, ou do pavilhão. Então, naquele avião que está voando no espaço aéreo correspondente ao alto mar, se aplica a lei penal brasileira. Da mesma forma, pessoal, para um navio privado brasileiro que esteja navegando em alto mar, ou seja, além das 12 milhas náuticas, se aplica também a lei penal brasileira. Então vamos supor que a Julie realizou o sonho dela, que era ir no show do Roberto Carlos. É o show Emoções em Alto Mar. E aí o show saía, o navio partia lá de Santos e com destino a Ibiza, na Espanha, onde ela passaria alguns dias de férias também. Então, você não tinha show melhor, não? Pô, gente novo não gosta do Roberto Carlos, mas é o único que eu lembrei que faz cruzeiro, Júlio. Vamos supor que você ganhou ganhou o sorteio e vai pro show. E cavalo dado não se olha os dentes, né? Verdade. Aí você ganhou o cruzeiro do show do Roberto Carlos, com direito a um acompanhante, e você chamou o Lucas para ir com você, porque você também não tinha outra pessoa melhor, entendeu? Aí vocês foram lá para Santos, de Santos pegaram o navio. Então, quando o navio cruzar as 12 milhas marítimas, que corresponde a 22,5 km, ele estará em alto mar, ou seja, sem nenhum país exercendo jurisdição naquele local. Mas, com base no artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal, no momento que aquele navio está em alto mar, você aplica a lei da bandeira. De onde ele é matriculado? Ele é um navio privado brasileiro. Então, portanto, aplica-se a lei penal brasileira. Tá certo? E por fim, pessoal, como uma última questão referente ao território por equiparação, ou ficto, nós temos que fazer o reverso. Se uma aeronave privada brasileira, ou melhor, um navio privado brasileiro, um navio do cruzeiro do Roberto Carlos, ele está sob jurisdição brasileira, enquanto ele está no nosso território, mas ele está também sob jurisdição brasileira quando está em alto mar, pela nossa bandeira. Da mesma forma, quando um navio espanhol, um navio de natureza privada, um navio mercante, por exemplo, que vem trazer mercadorias, ele sai da Espanha, vem para o Brasil, e aí quando ele chega ali no nosso mar territorial, faltando ali 22,5 km para chegar ao Brasil, ele já está no nosso território. Então, se acontecer algum crime nesse navio de propriedade privada, porém de outro país, mas uma vez que ele está dentro do nosso território, se aplica também a lei penal brasileira. Tá certo? Então, o conceito de soberania é que faz a gente entender onde que se aplica a lei penal brasileira ou não. Quando o nosso navio entra na nossa soberania, o navio estrangeiro entra na nossa soberania, aplica-se a lei penal brasileira. Da mesma forma, num voo que vem de Nova York
pela companhia American Airlines, que é uma empresa privada de aviação civil. Ele vem voando, Estados Unidos, passa pelo México, vem descendo ali, passa a Cuba, Cuba antes, passa a Guiana Francesa, passa a Venezuela, entra em território nacional. A partir de quando ele entrar no nosso espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, qualquer crime que aconteça naquela aeronave é um crime para o qual a lei penal brasileira será aplicável. Tá certo? Então, essa é a regra básica da regra da territorialidade. Aos crimes ocorridos em nosso território, aplica-se a nossa lei. O nosso território é o território físico, efetivo ou real, mas há também os territórios por equiparação. E entre os territórios por equiparação, eu citei os exemplos dos navios e aeronaves de guerra, ou dos navios e aeronaves a civis do governo brasileiro, ou dos navios e aeronaves privados brasileiros, desde que estejam em nosso território ou em alto mar, porque aí ninguém exerce jurisdição, então se aplica a lei da bandeira. Tá bom? Então, esse é o primeiro conceito. Alguma dúvida até aqui, gente? Também não, tô de boa. Tá de boa. E aí, pessoal? O que acontece? Nós, como eu comecei falando no início da aula, a territorialidade é a regra em relação à aplicação da lei penal. Mas olha o que o artigo 5º vai dizer. Vamos compartilhar a tela aqui. Tamanho tá bom, gente? Tá bom. Então, lê aí para mim, Júlio, fazendo favor. A soberania estatal comporta. Não, por favor, o artigo 5º ali, tá em vermelho. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime do território nacional. É para ler tudo? Vai no parágrafo primeiro também. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão de território nacional embarcações e aeronaves brasileiras de natureza ou a serviço do governo brasileiro, onde quer, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes, né? Mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente em alto mar. Agora o parágrafo segundo. Parágrafo segundo, pode ir para baixo. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo ou embarcações estrangeiras de propriedade, achando-se aquelas em pouso no território. Não vai dar, porque o negócio está tampando esse cara. Tá, então vamos subir aqui, ó. Deu? Só um pouquinho. Agora sim. Em pouso no território nacional ou no espaço aéreo correspondente, e estas ou mar territorial do Brasil. Então, pessoal, o artigo 5º, que é o artigo que rege a questão central da teoria do lugar do crime, é regida pelo artigo 5º, 6º e 7º do Código Penal. E o artigo 5º contempla aquilo que nós estamos conversando desde o início da aula. Onde é, ou qual é, o nosso território brasileiro. Certo? Então, até para frisar mais uma vez, um avião da Delta ou da American Airlines que sai, um avião da Delta ou da American Airlines que sai de Nova York, ele é um avião americano, mas é um avião de propriedade privada, ou seja, a American Airlines é uma empresa comercial cuja atividade é transportar passageiros e mercadorias pelo mundo, né?
não é um avião de guerra, não está a serviço do governo dos Estados Unidos, está transportando pessoas num contrato privado de transporte aéreo. Ponto. Então esse avião sai de Nova York, vem para o Brasil e quando eu vim de Paris uma vez, que eu sou chique, viajo para lá também de vez em quando, não, fui lá 2 vezes. O primeiro ponto que o avião passa quando ele entra de Paris para cá é Fortaleza. Então quando a gente está chegando ali em Fortaleza e adentra o espaço aéreo correspondente já ao mar territorial, que é essas 12 milhas marítimas até a linha da costa, ali o avião já está em território brasileiro. E aí esse avião vem, e vamos supor, né, eu dei o exemplo que o André e eu brigamos, murro na cara um do outro, dentro desse avião, quando ele já estava sobrevoando o território brasileiro. Aí não há dúvida de que se aplicará a lei penal brasileira. É só para frisar com vocês que vamos supor que esse avião pousou, gente. Pousou em Brasília. E aí, quando o avião estava lá em solo, eu e o André brigamos também. Né? Então, em qualquer situação onde aconteça um crime dentro da aeronave, gente, você vai aplicar a lei penal brasileira, porque já está em território nacional, tá bom? E para já enriquecer um pouquinho, seria uma matéria de justiça federal, tá? Porque todos os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves são de competência da Justiça Federal. Mas isso aí vocês vão estudar com um professor de processo penal, beleza? Mas só para ter essa informação, se o avião está pousado no chão, ele ainda é uma aeronave, você vai ter uma competência do juiz federal. Mas beleza. Então vamos avançar aqui com o tema. Então, pessoal, corta para a tela aqui de novo, vamos compartilhar lá. Deixa eu aumentar o ar-condicionado aqui que ficou quente. Vamos lá, cortando para a tela de novo. O que estão vendo na tela aí, né? O artigo 5º diz: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. O que eu disse para vocês? Quando a lei diz que a nossa lei se aplica sem prejuízo das regras, convenções e tratados de direito internacional, o que ela quis dizer? Ela quis dizer que há situações em que, mesmo que o crime tenha ocorrido no território brasileiro, uma lei penal de outro país vai ser aplicada aqui. E qual é o exemplo que eu dou para vocês? O primeiro exemplo, pessoal, se refere às imunidades diplomáticas. Quando nós tratamos do assunto referente às imunidades diplomáticas, nós temos uma situação onde o agente diplomático, ou seja, o diplomata, o embaixador do país, ele tem imunidade penal total. Ou seja, aquele embaixador do país, por exemplo, do Irã, que esteja no Brasil, não se aplica a lei penal brasileira. Ele tem imunidade penal absoluta. E por que é assim? Porque existe a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961. O que essa Convenção de Viena previu? Ela previu que em todos os estados signatários dessa Convenção de Viena, os seus agentes diplomáticos, uma vez que estejam representando o seu respectivo país no território de outro país, a eles somente se aplica a lei penal do seu país de origem. André, fecha o áudio para mim aí. Então, por exemplo, o embaixador do Irã que esteja em Brasília, ou esteja no Brasil,
representando o seu país, Irã, a ele somente se aplicam as leis iranianas. Ao embaixador dos Estados Unidos, que está no Brasil, a ele somente se aplicam as leis americanas. Da mesma forma, ao embaixador brasileiro, que está representando o Brasil na Alemanha, por exemplo, a ele somente se aplicam as leis brasileiras. E isso, pessoal, é uma garantia das relações internacionais. Vocês aqui na FINOM vão ter as disciplinas Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Eu convido vocês a estudar essas matérias porque eu gostava, sabe? E elas são muito interessantes porque as relações internacionais, elas têm parâmetros que parecem estranhos, mas foi a criação que o homem deu para fazer os países funcionarem, com base no princípio da reciprocidade, da mútua cooperação e do interesse comum. Então, por exemplo, por que o embaixador tem imunidade? O embaixador tem imunidade à lei penal porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Brasil, semana passada, teve um atrito com a República Popular da China. Não sei se vocês acompanharam nas postagens do deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e inclusive essa semana também com as postagens do ministro Weintraub, acusando a China de ser culpada, né, pela disseminação do coronavírus. E isso criou um mal-estar entre os dois países. E vejam, vamos supor que a China realmente seja culpada pelo novo coronavírus. Vamos supor que realmente eles sabiam o que estava acontecendo e não comunicaram à comunidade internacional. Ou vamos supor que eles criaram o coronavírus, né? Que é o que a teoria da conspiração dos mais radicais dizem. Então, na história das relações internacionais, gente, diante de um fato como esse, que envolve assim, a possibilidade de morrerem milhões de pessoas, ou um interesse econômico muito grande, seria possível que um país aqui ou ali, para retalhar o país supostamente culpado de mandar o coronavírus para cá, já que a gente não pode entrar na China e prender o presidente deles, a gente entrasse aqui na embaixada da China e prendesse o diplomata, o que seria um ato de agressão à soberania chinesa. Prendê-lo ou matá-lo, por exemplo, né? Vamos pensar nos países mais atrasados. Então, a criação desses institutos de imunidade foi justamente para que os países tivessem estabilidade nas suas relações. Por mais que o Brasil está pé da vida com a China, nós não teríamos a possibilidade de, por exemplo, prender o embaixador chinês, por mais que ele desacatou o Brasil semana passada ao exigir um pedido de desculpas por parte do deputado Bolsonaro. E mesmo que eu não seja bolsonarista, graças a Deus, eu estranhei porque o mesmo presidente Donald Trump disse que o vírus é chinês também. E em relação a ele não houve nenhum pedido de retratação. Então, para evitar, fiz uma volta para dizer o quê? As imunidades diplomáticas protegem as relações internacionais de uma possibilidade, por exemplo, do presidente Bolsonaro, diante de uma ira com a China, vinha punir o embaixador, por exemplo, prendendo ele. Já que, eu repito, a gente não pode entrar na China e pegar o presidente, mas o embaixador, ele é a figura que representa o Estado chinês em nosso território. Então a gente poderia cometer uma retaliação em face dele. Da mesma forma, a imunidade diplomática, pessoal, é uma garantia também do embaixador, do diplomata. Por quê? Porque ele diz que todos os atos que ele praticar em território brasileiro, ele tem que se reportar apenas à China. Apenas a minha lei, a lei do meu país, pode me julgar. Então isso dá a ele liberdade de ação. Então repare, por exemplo, no Brasil agora que teve essa criação da lei de abuso de autoridade, que na minha modesta opinião foi uma reação do crime organizado contra os avanços da Lava Jato,
o embaixador não precisa se sentir intimidado por ela para poder vir à imprensa e falar que o governo brasileiro está errado e papapá, né? Um exemplo que eu estou criando aqui agora. Mas, por exemplo, se a ele fosse aplicável a lei brasileira, ele poderia se sentir coagido, porque a lei de abuso de autoridade previu um monte de coisa como abuso de autoridade agora, está certo? Então vai que ele tivesse a insegurança de poder atuar num caso X ou Y, porque a nossa lei brasileira poderia ser interpretada em desfavor dele no sentido tal ou qual. Então não, ele tem a garantia de que a ele somente se aplica a lei chinesa, e aí ele exerce sua função com toda a desenvoltura necessária. Da mesma forma, é uma satisfação até para nós brasileiros. Por exemplo, esse caso do embaixador da China, nós poderíamos pedir que ele respondesse por crime contra um crime de genocídio, por exemplo, em face dos brasileiros. Ah não, a culpa é dele mesmo, foi a China que trouxe o coronavírus para o Brasil. E o embaixador chinês é quem representa a China no Brasil. Então vamos condenar o embaixador por genocídio, conforme a lei brasileira 2889 de 52. Não, não pode. Ele é penalmente inviolável. A nossa lei penal não se aplica a ele. Se ele cometer algum crime em território brasileiro, ele vai responder conforme a China, a lei chinesa. Então, pessoal, apenas para contextualizar, então, no que tange às imunidades diplomáticas, nós temos uma exceção ao princípio da territorialidade da lei penal brasileira. Ao embaixador que esteja em exercício no Brasil, representando o seu país, ele representa a China, ou, por exemplo, representa o Irã, se aplica a lei do estado de origem dele. Então vamos se acostumando desde agora, gente. É uma nomenclatura do direito internacional, tá? O embaixador da China, o estado acreditante é a China. Ela que manda esse embaixador para o Brasil, que é o estado acreditado. O embaixador só responde pela lei do estado acreditante, que é a lei de origem do país de origem dele. Da mesma forma, o embaixador brasileiro em exercício no Japão somente se submete à lei penal brasileira. E isso está previsto onde, gente? No artigo 29 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Tá? Então ela vai dizer o seguinte. Aqui, pessoal. A pessoa do agente diplomático é inviolável. Não poderá ser objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão. Então, quando você tem essa previsão aqui, você está garantindo ao diplomata a inviolabilidade penal. Aí o artigo 31 prossegue. O agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. E não é só isso. O artigo 37 vai estender essa imunidade de jurisdição penal do diplomata para os membros da família que vivam com ele. Porque ele vai dizer assim: os membros da família de um agente diplomático que com ele vivam, eles têm que viver juntos, tá? Gozarão dos privilégios e imunidades mencionados no artigo 29 a 36, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado. Então, o que acontece aqui? Vamos supor, Lucas, que o embaixador da China veio e se instalou em Brasília com sua família, sua esposa e 2 filhos. Tá certo? Ele é embaixador, ele representa o país. Então esse embaixador, ele terá imunidade de jurisdição penal para qualquer ato que ele praticar aqui no Brasil. E não só ele
ele, a esposa e os filhos que vivem junto com eles aqui no Brasil terão imunidade total. Tá certo? E por que eu falo imunidade total, gente? Porque a imunidade do diplomata, ela é tanto para os atos que tenham relação com a função de diplomata, quanto para os atos estranhos à função de diplomata. Então, por exemplo, se o diplomata comete supostamente um crime de corrupção aqui no Brasil, ou seja, um crime no qual ele usa a função dele de diplomata para obter uma vantagem econômica indevida, esse crime tem pertinência com a função. Então ele tem imunidade penal. Ele não vai responder conforme a lei brasileira. Ele vai responder conforme a lei chinesa, no nosso exemplo aqui, embaixador da China. Agora, por exemplo, se esse embaixador chinês estava num fim de semana, num domingo, num clube, numa piscina de um clube do setor de Clube Sul de Brasília, e lá dentro da piscina ele veio assediar 4 meninas de 9 anos, 10, 11 e 12 anos. É um crime de assédio, importunação sexual ou estupro de vulnerável, a depender do fato. Vocês percebem que isso não tem nada a ver com a função dele de embaixador? Foi um crime sexual que ele praticou não por ser embaixador, mas como uma pessoa, um sujeito comum, qualquer um que praticaria o crime. Ele não precisou da qualidade especial de embaixador para cometer um crime de importunação sexual ou de estupro. Nesse caso, pessoal, mesmo que esse crime de estupro não tenha nada a ver com o exercício da função de diplomata, ele vai responder conforme a lei penal da China, porque ele tem imunidade penal absoluta. Tá certo? Então, por que eu estou falando disso? Para contextualizar vocês desde agora, que vocês vão estudar lá em Direito Internacional Público, tá, André? A diferença entre o diplomata e o cônsul. Qual que é a diferença entre o diplomata e o cônsul? O diplomata, ele é o agente do serviço exterior que representa a soberania de um dado país. Já o cônsul, ele é o agente do serviço exterior que trata dos interesses dos cidadãos de um dado país X. Então, o embaixador da China representa a China enquanto Estado soberano. E o cônsul chinês, o cônsul da China, é o agente que atua perante os interesses dos cidadãos chineses. Então, por exemplo, se Eduardo Bolsonaro acusa a China de ter espalhado o coronavírus pelo mundo, estamos diante de uma questão de um incidente internacional entre 2 países soberanos. O Brasil acusa a República Popular da China de ter espalhado um vírus mortal. Aí o confronto é com a diplomacia mesmo. A diplomacia brasileira, por meio de nosso chanceler Celso Amorim, Ernesto Araújo, e o embaixador chinês estão falando em nome da República Federativa do Brasil de um lado e a República Popular da China de outro. São as 2 soberanias em conflito. No outro exemplo, se eu estou passeando na China e estoura a crise do coronavírus, eu sou um turista brasileiro, estou passeando na China e quero sair da China. Por quê? Porque toda a cidade foi fechada e eu estou isolado na China, não tenho dinheiro. Quem que eu procuro? O embaixador ou o cônsul? Eu procuro o consulado. Por quê? Porque a minha demanda é uma demanda individual de um cidadão brasileiro pretendendo voltar à sua terra natal. Não é uma questão da relação soberana entre o Brasil e a China. É uma relação onde o cidadão precisa do amparo do seu país de origem.
Então, só para vocês entenderem desde agora, vocês vão estudar isso no direito internacional público. Agora, desde logo, eu tenho que informar. O embaixador, que é o diplomata, né? Ele tem imunidade penal total. Seja num crime funcional, seja num crime comum que ele pratica na piscina do clube, ele tem imunidade total. O cônsul só tem imunidade penal para os atos praticados no exercício da função consular. E isso é o que nos diz a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Tá certo? Mas vocês vão estudar isso lá no Direito Internacional Público. Tá bom? Mas o cônsul tem uma imunidade penal mais restrita do que o diplomata. Tá beleza? Mas fiquem com essa informação. E vamos voltar aqui ao artigo 5º. Tá certo? Então, nesse caso, onde um embaixador da China, por exemplo, pratica um crime sexual numa piscina de um clube, do setor de Clube Sul de Brasília, ele terá imunidade penal total, de modo que a lei penal brasileira não se aplica a ele. Ele vai responder conforme a lei penal chinesa. E esse caso que eu dei para vocês, gente, do embaixador ter assediado 4 crianças em um clube de Brasília, isso aconteceu em 2012, mas o acusado era o embaixador iraniano, tá? Era o agente diplomático do Irã, que teria assediado 4 meninas entre 9 a 12 anos de idade, elas tinham, e aí ele foi, esse fato foi noticiado, e ele foi responder perante a lei penal iraniana. A lei penal brasileira não se aplica. Ele não pode ser preso, ele não pode ser processado, ele não pode ser condenado pela lei penal brasileira. Tá certo? Então, quando esse agente diplomático iraniano, esse caso real, tá? Vier a ser julgado no Irã por esse suposto crime praticado no Brasil contra essas 4 meninas, a lei penal iraniana vai ser aplicada a um fato ocorrido no território brasileiro. E a isso a doutrina dá o nome de intraterritorialidade. Repetindo, intraterritorialidade, ou seja, uma norma penal estrangeira, ou seja, alienígena, ou seja, de outro país, vai ser aplicada a um fato ocorrido dentro do território nacional. E nesse momento, nós vamos estar diante de uma exceção à regra de que aos fatos praticados no território brasileiro se aplica a lei penal brasileira. Então, por isso se diz intraterritorialidade. A lei alienígena, ou seja, estrangeira, se aplica ao fato praticado em território brasileiro. Estão entendendo até aqui? Estamos. Mas estamos olhando tudo. Oi? Eu estou entendendo. Lucas? Ô Lucas, perdão, 21h11 você disse que não. Eu estou vendo agora 21h38. Ficou alguma pergunta? Parece que o Lucas está sem microfone, aí eu estou respondendo ele por escrito, tá? Se tiver alguma pergunta, Lucas, pode fazer. Não tinha dúvidas. Ah, não, beleza, querido. Qualquer coisa, cara, pode me mandar áudio no WhatsApp. Aí você me avisa aqui, tá? Ou manda a pergunta aí, se for problema no microfone mesmo. Tá? Ninguém fala isso pra mim. É porque o nosso áudio é direto, cara. Aí eu acho que até o final disso tudo a gente vai estar fazendo áudio, aula vendo o rosto de cada um já. Se bem que eu tenho pra mim, o do André não, que a última aula eu cheguei a ver ele, tava sem camisa, não quero ver ninguém não. Né? Ô, Júlio, a visão do inferno. Mas a mesma foto que tá no seu perfil do WhatsApp, né? O cara quando é novo, solteiro, põe foto sem camisa, né, só? Isso aí é igual lá em Manaus, eu peguei um caso de um militar que ele era acusado de assediar os subalternos, né?
ele era acusado de assediar os subalternos, e inclusive um assédio que seria homossexual, né? E isso o Supremo... E isso o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha julgado a inconstitucionalidade do artigo que prevê a pederastia, que era assim, praticar ato libidinoso, vírgula, homossexual ou não, vírgula, em local sujeito à administração militar. E aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa expressão, homossexual ou não, porque diz assim, você não precisa dizer que é ato homo ou heterossexual, porque, na verdade, ao dizer que não está discriminando, você está discriminando. Que a lei quis dizer assim, olha, praticar qualquer tipo de ato libidinoso, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, entre homens e mulheres, qualquer coisa, não pode. Só que quando a lei se dá o trabalho de escrever isso, na verdade o legislador, consciente ou inconscientemente, acabou discriminando os homossexuais. É mais ou menos assim, eu não tenho nada contra negros, inclusive eu tenho amigos que são. Essa frase é mais preconceituosa do que a primeira. Porque você diz assim, que você até faz essa concessão para o povo negro de ser amigo deles. Olha para você ver. Então que isso é um absurdo. Então o Supremo retira a expressão homossexual ou não, para dizer, qualquer ato libidinoso está proibido. Eu vou dar outro exemplo para vocês, que é em tom humorístico, tá? Teve um humorista brasileiro que ele disse assim, toda religião merece respeito, até os testemunhos de Jeová. Vocês concordam que ele estava discriminando os testemunhos de Jeová? Quando ele, assim, nessa brincadeira, quando ele fala até eles merecem respeito, na verdade estava discriminando, mas era um humorista, tá? Sem crítica ao humor, porque o humor é liberdade de expressão. E liberdade de expressão é para todo mundo, tá? Ou é livre ou não é livre. Isso aí, depois, mais pra frente, gente, quero falar com vocês desse assunto, que o Brasil tá com essa mania agora, liberdade para uns e censura para outros. Mas o humor é livre, com qualquer um, com qualquer assunto, porque o Brasil nosso não é fundamentalista. Não vem me falar que não pode ter humor com religião aqui, não pode sim, tá bom? Mas depois a gente fala disso. Com qualquer religião. O que aconteceu lá no caso do homem que estava... Sim, aí era só uma parte para falar assim, que ele era acusado disso, em alguns crimes lá, e a foto de perfil dele era assim, ele sem camisa, praticamente de sunga. E aí eu meio que fiz um alerta, assim, pessoal, quando vocês estiverem num ambiente corporativo, cuidado com a foto do WhatsApp, cuidado com a foto do perfil, tá certo? Se aquele seu dispositivo é utilizado para fins institucionais, você tem que ter uma postura adequada aos fins institucionais. Se querer seu WhatsApp, aquela sua rede é só para o Tinder, por exemplo, e você está ali exclusivamente privado, aí você põe o que você quiser, tá? Mas vocês são de uma nova geração que ainda está aprendendo a dividir o que é público e o que é particular. E aí você pega lá uma pessoa que está num ambiente misto e aí ela está se achando no direito de pôr a foto que ela quer lá no perfil. Então isso acaba que a pessoa que vê cria um preconceito. E isso, o preconceito, embora é uma meta a gente ficar livre dele, gente, mas ele existe pelo fato de a gente ser humano. E o ser humano, como ele raciocina, ele quer não apenas conhecer, mas ele quer pré-julgar. É uma estratégia até de sobrevivência. Isso aí pro bem ou pro mal, tá? Então assim, esse assunto para nós bater papo ainda muito tempo. Mas eu ia só fazer essa parte assim sobre o WhatsApp do André, que olhar de olho. Mas assim, que o WhatsApp dele cuidado com a foto, hein, André? Não, eu tô brincando. Porque agora, engraçado, né? A gente com essa crise do coronavírus, a gente teve que meio que obrigar o aluno a pegar uma rede privada dele e institucionalizar isso. Quer dizer, eu tive que invadir o WhatsApp de vocês para usar ele como uma ferramenta de trabalho. Então, a separação entre o que... Se vocês falam não para mim, o que eu poderia fazer, entendeu? Então, a separação entre o que é institucional e o que é pessoal está ficando muito fluida no mundo de hoje, né? Então, atenção com isso. Atenção com isso, tá? Hã? Eu não ligo para isso, não. Tá, mas atenção, no dia que você tiver
numa posição. Você for um delegado da comarca de Vazante, hein? E você soltar uma foto de sunga no perfil do seu WhatsApp, será que isso é válido? Será que a autoridade policial do município, de sunga no WhatsApp, pode ser de sunguinha, vai poder fazer estripulia? Vai botar uma fotinha dele vestido de bailarina no carnaval, igual um colega meu fez uma vez? Essa pessoa que for lá, por exemplo, no Instagram, no Facebook, vai ter foto de sunga, o cara lá na praia e tal. É, bem observado, André. Porque se você vai na praia, automaticamente você vai usar uma sunga. Sim. É claro que você vai postar uma foto nas suas redes sociais. Sim. Então, se você visitar qualquer Instagram de uma pessoa que já foi à praia, ela tá de sunga. Ou de uma menina que já foi no rio, no clube, na piscina, na praia, ela tá de biquíni. Sabe? Então, se você for no Instagram, no Snapchat, no Facebook da pessoa, se você for olhar, 90% delas tem essas fotos lá. Fica meio que natural, né? É aí que eu falo. Será que o juiz pode pensar assim? Será que o delegado pode pensar assim? Julie, será que a promotora Julie da cidade de Coromandel pode postar uma foto dela tomando sol na praia? Pode ou não pode? Vocês vão decidir isso no futuro. Entendeu? Pode, mas é recomendável? E a descrição que se espera dos agentes públicos? Hã? Meu Instagram é privado, só aceito o que eu não quero. Pronto. Né? Então, o que vocês vão ver é o seguinte, pessoal. Hoje em dia está muito em voga, né? O CNJ soltou uma normatização esses dias proibindo os juízes de manifestarem opções políticas nas redes sociais. Que horror! Pois é. Então, assim, atenção para esse mundo novo. É claro, a magistratura reagiu. Mas isso está acontecendo. Os limites entre o público e o privado ainda estão em debate. Tá certo? Eu posso dizer, eu sou juiz, eu posso dizer que eu votei no Bolsonaro? Eu posso dizer que eu votei no Haddad? Eu posso ou não posso? Não sei. Eu posso fazer campanha para um deles? Como juiz? Então, assim, isso é só um debate para o futuro, né? E eu tenho uma opinião para mim, né? Mas a minha opinião é muito assim, não é uma opinião. Para mim, como as pessoas estão discutindo ainda o que pode ou não pode, gente, aí vai ter que ter uns pioneiros para ir lá tentar. E eu não vou ser esse cara, não. Tá? Mas assim, entenderam? Tem uns caras que vai e pisa na água fria para ver se. Na água lá onde não pode, para ver se dá certo. Eu tô cheio de financiamento da Caixa para pagar. Não posso perder esse emprego, então eu não piso. Então vamos lá. Gente, voltando aqui. Então, o agente diplomático, ele é a imunidade absoluta de jurisdição penal do agente diplomático, ela é uma exceção ao princípio da territorialidade. E a partir disso, pessoal, a partir dessa imunidade penal absoluta do agente diplomático, se criou um mito dentro do direito, e vocês perceberão ao longo do curso que existem vários mitos dentro do direito. Tem o mito de quem foge do flagrante e depois volta, né? Tem o mito eu esqueci. Da pessoa que perdoou o que matou ela depois de morta, mas a gente vai ver na aula de sucessões. Mas existe um mito dentro do direito penal que é o fato de que as embaixadas seriam território estrangeiro. Existe na sabedoria, na crença popular, essa ideia de que a embaixada dos Estados Unidos em Brasília... Alguém já foi lá? Eu já. Já, André? Eu já. Que a embaixada dos Estados Unidos em Brasília seria território americano. Justamente por quê? Porque se conhece a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e se sabe... Fecha aí, André. Se sabe que o embaixador tem imunidade penal absoluta e que a embaixada é inviolável. Gente, essas duas previsões são corretas.
tanto o embaixador tem imunidade penal absoluta, quanto o território da embaixada é inviolável. Realmente isso está escrito na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Mas isso não torna o território da embaixada território do país acreditante, ou seja, o território do país que envia aquela missão para o Brasil. Então, o território da embaixada americana no Brasil é território brasileiro, porque está em nosso solo. Agora, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, ela vai dizer que o embaixador não pode ser preso, que qualquer crime que ele praticar no Brasil, ele responde pela lei do país de origem dele, e que a embaixada é inviolável, ou seja, para você ingressar no território da embaixada, você deve ter um entendimento com o embaixador. Isso é muito diferente de dizer que aquilo é território americano. Por exemplo, vamos lá para o exemplo. O André foi a Brasília para tirar o visto dele, porque o sonho dele era ir para a Disney. E para ir para a Disney, tem que ter visto americano. E o lugar mais perto tem visto americano, né? Pronto. Volta aqui. Aí, foi para Brasília, porque era o lugar mais perto de Vazante para tirar o visto. Ele poderia ter ido para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Recife, para São Paulo. Ele optou de ir a Brasília. Marcou o dia da entrevista e se dirigiu para Brasília, depois de pagar as taxas astronômicas para tirar o visto. É caro. E aí chegou lá na embaixada e ao adentrar a embaixada, o André veio a ter um desentendimento com o segurança da embaixada americana, que é um cidadão brasileiro, residente na Samambaia, lá na cidade satélite, lá de Brasília. De Brasília não, Distrito Federal, né? Brasília é Brasília, o resto é o resto. Adoro. E aí o André se desentendeu com esse segurança. E aí, por algum motivo, o André veio a desferir socos, chutes, pontapés, e antes que alguém pudesse intervir, o André veio a matar esse segurança da embaixada americana dentro da embaixada. Vejam, o André é embaixador? Não é embaixador. Ele é um cidadão brasileiro. A vítima era embaixador? Também não era embaixador. Era um segurança da embaixada dos Estados Unidos, um cidadão brasileiro. Júlio, o áudio está aberto. Era um cidadão brasileiro. Então foi um crime de um cidadão brasileiro contra um cidadão brasileiro dentro da embaixada americana, que é território brasileiro. Nesse caso, aplica-se a lei penal brasileira, sem problema nenhum. Não existe qualquer possibilidade, nesse exemplo que eu dei, de se cogitar que o André ia responder pelo crime de homicídio segundo a lei americana. Porque aí, André, você estava ferrado, viu? Lá tem pena de morte. Então, nesse caso, nós não temos qualquer afetação daquele fato que eu narrei aqui no exemplo, envolvendo a soberania americana. Então, era um fato de um cidadão contra o outro, dois cidadãos brasileiros. Tá certo? Agora, vamos supor que o André tivesse... Entenderam o exemplo até aqui? Entenderam o exemplo até aqui? Ah, todo mundo fugiu. Volta. Volta. Vocês não estão me largando falando sozinho aqui não, né? Eu achei estranho o trem desaparecer do Vocês não estão me largando falando sozinho aqui não, hein? Olha lá, que eu tenho o poder da caneta ainda, hein? Eu sou o Bolsonaro aqui nesse curso. Tá? Atenção. Ó, o Lucas está lá. Ó, a caneta Bic, que aprova ou reprova, tá aqui, ó.
viu? Julie, cadê você? Realmente. Ah, Julie. Então vamos lá, entender o exemplo da questão da embaixada. Então, gente, a embaixada não é território americano, tá? Nesse exemplo aqui, a embaixada não é território americano. O crime praticado pelo André contra o segurança é um crime que vai ser processado e julgado conforme a lei penal brasileira. Agora, a embaixada continua sendo inviolável. O que isso implica, André, na prática? Na prática, quando se tomar no conhecimento de que houve um crime dentro da embaixada dos Estados Unidos e a Polícia Civil vier fazer as investigações, será necessário que o embaixador autorize a polícia a ingressar na embaixada. Tá certo? Agora, nas relações internacionais, você tem um princípio de boa convivência e de reciprocidade, de modo que, nesse caso, não haveria empecilho para que a investigação transcorresse da forma mais natural possível. Tá bom? Professor. Então a polícia vai investigar, vai te prender e a embaixada dos Estados Unidos segue a vida dela normal. Tá? Oi. Quem me chamou? Se o senhor matar um cara lá dentro da embaixada de Brasília, o embaixador não autoriza a entrada da polícia lá para fazer a investigação, como que faz? Seria uma situação interessante, porque se o embaixador proíbe a entrada da polícia dentro da embaixada, a polícia brasileira não pode arrombar a embaixada, tá certo? Por quê? Porque é um princípio das relações internacionais a inviolabilidade da sede das missões diplomáticas, ou seja, do prédio da embaixada. Agora, nós também, André, temos um princípio que chama princípio da reciprocidade. Então, nas relações internacionais, André, se preza muito pelo que o que você faz hoje pode ser usado contra você amanhã nas relações internacionais. Então, poderia haver uma retaliação ao governo americano se, por exemplo, ele proibisse o Brasil de investigar esse crime. Então, muito provavelmente, pela boa convivência entre os dois países, nós permitiríamos o ingresso da polícia, a embaixada. Júlio, desliga, a Júlio está com o áudio aberto, está atrapalhando minha aula. Como é que eu bloqueio o áudio? Ativar mudo, eu consigo daqui. Então, nós, pelo bem das relações diplomáticas entre os dois países, não obstaríamos ao ingresso da polícia, tá? Agora, e assim, André, esse princípio é levado a sério, a inviolabilidade das embaixadas é respeitado, tá? Inclusive, vocês vão estudar lá no Direito Internacional, só mais uma parte aqui, vocês vão estudar lá no Direito Internacional Público a questão do asilo diplomático, que é uma criação costumeira da América Latina, onde, por exemplo, um chefe de Estado que é deposto se alberga na embaixada de um país que oferece a ele asilo, e mesmo assim, esse país não pode invadir a embaixada para pegar ele, tá certo? Parece que no Equador recentemente teve isso. O presidente de lá foi deposto, ele foge para a embaixada de Honduras, e aí o pessoal queria pegar ele, não podia entrar na embaixada, e Honduras deu asilo político para ele, asilo diplomático, que depois foi convertido no asilo político, e aí ele foi levado da embaixada direto para o aeroporto e do aeroporto para Honduras. E ninguém encostou a mão nele. Então é um princípio muito respeitado nas relações internacionais, tá certo? Tenham atenção, por isso que eu gosto do direito. O direito tem essas riquezas. Você imagina, né? Às vezes é a forma que a gente tem. Às vezes se assegura a impunidade de um chefe de Estado com isso. Acontece. Mas é um princípio de respeito mútuo. O que um país faz, o outro respeita, para poder, na vez que for ele fazendo, seja respeitado também. Tá? Então, assim, se o embaixador não deixar entrar na embaixada, cria um incidente diplomático onde o Brasil não vai poder exercer a soberania dele e investigar aquele crime, e certamente os Estados Unidos receberiam depois uma retaliação, ou esse fato ficaria guardado para, no momento
por exemplo, de acontecer um crime contra um americano numa embaixada brasileira em Washington, aí o Brasil dá o troco. É isso que é a reciprocidade, André. Você depois dá o troco. E aí o país não pode falar nada. Tá bom? Então é muito difícil pensar, mas pode acontecer. Tá? Então, nesse exemplo que eu dei, pessoal, reparem, são duas situações diferentes. Então o embaixador tem imunidade. A embaixada não é território do país acreditante, porém, apesar disso, ela é inviolável. E essa inviolabilidade implica que o diplomata, o embaixador, tem que autorizar o ingresso das autoridades do Estado acreditado para investigar um crime que tenha acontecido lá dentro, por exemplo, e que não envolva interesses da soberania daquele país titular daquela embaixada, tá? Então, fazendo essa diferenciação, a gente percebe que a embaixada não é território do país ao qual ela representa. A embaixada é território brasileiro. Está aqui no Brasil, é território brasileiro. Alguns doutrinadores, pessoal, o professor Pedro Lenza, ele trabalha um assunto que é complicado. Ele fala assim, e se, olha lá, e se na embaixada dos Estados Unidos o André está lá matando o segurança na mão, né, na porrada mesmo. E nesse momento passa um carro da polícia brasileira e vê a cena. E pela lei brasileira, toda pessoa que esteja em flagrante delito deve ser contida e pode ser presa por qualquer pessoa. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais deverão prender quem esteja em flagrante delito. Isso está no artigo 302 do Código de Processo Penal. Se não me fala a memória, 302. E a polícia vê o André dentro da embaixada americana, matando o outro na porrada, ou batendo a cabeça dele na pedra. Imagina alguma coisa assim. Eu não estou dando exemplo do revólver, porque para entrar na embaixada americana é um detector do tamanho do mundo. Poderia a polícia entrar na embaixada em virtude da urgência, ainda sem esse entendimento prévio com o embaixador? Então essa hipótese que o professor Pedro Lenza traz é espinhosa, tá certo? Ele diz que sim, que se a polícia puder entrar para parar aquele delito ali, ela não está violando a soberania, não está violando a inviolabilidade da embaixada. Ela está apenas contendo aquele crime, já que o direito à vida vem acima de tudo. Inclusive vem acima da soberania dos países. Já que o direito à vida é um direito humano e os direitos humanos independem da soberania dos países. Então é dever da polícia conter aquele crime que está acontecendo. Mas eu vou dizer para vocês que esse assunto ele é doutrina de laboratório, isso nunca aconteceu. Então fiquem com essa regra, que a embaixada é inviolável. Para entrar lá tem que ter o vaticínio, a concordância do agente diplomático, tá? Então, finalizando aqui, a aplicação da lei penal para o embaixador é uma exceção ao princípio da territorialidade, tanto para o embaixador quanto para os membros da sua família, tá certo? Em qualquer hipótese. Então, se o filho do embaixador, Lucas, se o filho do embaixador da China no Brasil, se o filho do embaixador da China no Brasil estiver praticando racha na L2 Sul em Brasília, e ele for pego fazendo isso, ele não pode ser preso e não vai responder conforme a lei brasileira, ele vai responder conforme a lei chinesa, porque a imunidade é total e se estende aos membros da família, tá bom? Já em relação ao cônsul, como eu falei, a imunidade é apenas no que toca aos assuntos pertinentes à função dele de cônsul e não se estende aos membros da família, tá bom? Isso cai em concurso de juiz federal, todas as provas. Essa diferença entre a imunidade do diplomata e a imunidade do cônsul. A imunidade do diplomata ela é maior, abrange qualquer crime e todos os membros da família que vivam com ele. A imunidade do cônsul é apenas para os atos relacionados à função, ou seja, os atos de ofício, e não atinge a família dele.
É só do cônsul, tá bom? Então, pessoal, fechando parênteses, desse tamanho com direito internacional público, que tenho certeza que vai ser uma matéria muito agradável, tá certo? Não vai, gente. Mas assim, é porque tem gente que pega a matéria com tanta leveza. Eu estudei em Brasília, então Brasília é uma cidade que vive o direito internacional por ser a capital federal. Então a gente tem essas relações internacionais muito... você vive isso. E talvez assim no interior a gente tenha um pouquinho de dificuldade, né, de ter vivência com direito internacional. Tá? A minha professora trabalhava no Ministério das Relações Internacionais, então era exemplo para para toda a matéria. Então, gente, outra exceção, aplica-se a lei do país de origem para o diplomata, uma exceção. Outra exceção, o navio e a aeronave de guerra de outro país que vem ao Brasil. Da mesma forma que o navio e a aeronave de guerra brasileiros são território brasileiro por extensão, onde quer que estejam, também a doutrina aponta que os navios de guerra ou aeronaves de guerra, quando venham ao Brasil, também são extensão dos respectivos países, do território dos respectivos países. Então, um navio de guerra americano que venha ao Brasil, como por exemplo se teve notícia de que um navio alemão de guerra esteve no Rio Grande do Norte, na Segunda Guerra Mundial, gente, se não me falha a memória, é alemão, mas foi o alemão ou o americano que veio até o Rio Grande do Norte, na Segunda Guerra Mundial. O navio de guerra era extensão do território do país referente à bandeira daquele navio. Tá certo? Então, ó, a André tá me dando um sinal ali. Eu não estou conseguindo regular o ar-condicionado de jeito nenhum hoje. Da mesma forma, a aeronave militar americana é território americano onde ela quer que se encontre, onde quer que ela se encontre. Então é a mesma regra, tá certo? E isso aí é apontado pelo professor Pedro Lenza como uma regra de territorialidade mitigada que os outros países também adotam. O Brasil, a nossa aeronave de guerra é território brasileiro onde quer que ela se encontre. Mutatis mutandis, a aeronave militar de guerra de outro país é território desse país onde quer que ela se encontre. Então, se num navio de guerra americano, em manobra militar no Brasil de guerra, vem acontecer um crime nessa aeronave, nesse navio, será aplicada a lei penal americana. Da mesma forma, se um navio ou aeronave a serviço do governo americano estiver no Brasil, será aplicada também a lei americana, porque ele está a serviço da soberania americana. Tá certo? E a última exceção, a regra de que se aplica a lei penal brasileira ao crime cometido no nosso território, é o que a gente chama de direito de passagem inocente. Tá? Esse assunto, gente, na época que eu formei, eu tenho certeza, ninguém falou desse assunto, mas eu fui olhar na literatura e o professor Rogério Greco fala, o professor Pedro Lenza fala, o professor César Roberto Bittencourt fala. Então é o seguinte, o direito de passagem inocente, ele está previsto na Convenção de Montego Bay, que é a Convenção Internacional sobre Direito do Mar. Nessa convenção é previsto o direito de passagem inocente, que é aquela passagem contínua e rápida, na qual o navio vem passando pelo nosso território sem aqui fazer a fundeação ou fundeamento. Agora esqueci. O navio não vai parar no Brasil, ele está em trânsito para outro país. Então vamos supor que o navio está vindo da Europa com destino a Buenos Aires. E aí ele passa pelo nosso mar territorial em trânsito, sem pretender aportar no Brasil, sem aqui parar no mar para qualquer motivo. Ele está só em trânsito. E aí ele passa pelo nosso limite de mar territorial por uma questão de segurança. Às vezes para estar mais perto da costa,
porque se vier até algum problema, ele está mais perto para poder ser socorrido, né? Isso é uma regra de segurança do tráfego marítimo. Então, nesses casos de passagem inocente, ou seja, quando o destino desse navio não é o Brasil, e ele está apenas passando continuamente em destino a outra soberania, que no caso é a Argentina, nesse exemplo, ele está em passagem inocente. Então a nossa lei penal não seria aplicável. Por isso que eu dei o exemplo para vocês do cassino, quando o navio estava parado no porto brasileiro e sai daqui para ir para outro país. Porque aqui ele estava originando a viagem aqui no Brasil. Então ele está sendo submetido à nossa legislação. Agora, quando ele vem da Europa em passagem inocente com destino à Argentina, ele não teve o Brasil como origem nem como destino em momento algum. Então, a Convenção de Montego Bay determina que na passagem inocente não se aplique a lei penal do país de trânsito. Entenderam isso? Se aplica a lei penal não do país de trânsito. Porque o navio apenas passou aqui em trânsito. Ele não tinha aqui como origem ou como destino. Ainda que aquele navio estivesse no território nacional, porque o mar territorial é nosso território soberano, conforme a Lei 8617 de 93 e Convenção de Montego Bay, ele estava em trânsito pelo nosso território, e um trânsito que a Convenção de Montego Bay chama de inocente. Não tinha nem origem nem destino no Brasil. Então a doutrina aponta que nessa situação, um crime praticado nesse navio não seria competência brasileira, não seria aplicável à lei penal brasileira. E outra consequência disso, se o navio veio de Ibiza, na Espanha, passando pelo Brasil, em passagem inocente, com destino a Buenos Aires, mesmo que ele navegasse pelo mar territorial brasileiro, os cassinos poderiam continuar abertos. Tá? Esse tema é polêmico, eu não vou entrar nele, porque esse tema tem que ser do direito internacional. Agora, tem jurisprudência dizendo que não é para aplicar a lei penal brasileira. Tá? Da mesma forma, eu estou dando o exemplo do navio, os doutrinadores falam da passagem inocente no que tange ao transporte aéreo. Então, se um avião sai de Buenos Aires, na Argentina, e sobe com destino a Lisboa, em Portugal, passando no território nacional, né, passa por cima do Brasil, e aqui, quando ele está sobrevoando nosso território, acontece um crime, o Brasil não teria nenhum interesse em aplicar a sua legislação penal, porque nem a origem nem o destino do avião era o Brasil. Apesar de, naquele momento, ele estava na nossa soberania, nossa coluna atmosférica ia até lá em cima, e o avião estava passando lá. Né? Era um avião privado, no exemplo aqui. Mas esse avião estava em passagem inocente, ou seja, ele tinha que passar pelo Brasil para pegar o oceano. Vamos imaginar os países que são alguém que sai do Paraguai. Ele tem que cruzar o espaço aéreo de algum país, porque o Paraguai é encravado no meio da América do Sul. Então, se você está em passagem de trânsito em algum desses países, você não aplicaria a legislação desses países. Tá certo? Então, essas são as exceções ao princípio da territorialidade. As imunidades diplomáticas ou consulares, as aeronaves e navios de guerra estrangeiros e a passagem inocente. São hipóteses onde não se aplicaria a lei penal brasileira, ainda que o fato tenha ocorrido tecnicamente em território nacional. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, pessoal, qual que é a importância do estudo da aplicação da lei penal no espaço? Primeiro é nós sabermos qual lei de qual país é aplicável para aquele fato ocorrido num dado território. Que lei que eu aplico aqui? Que país vai reger essa situação concreta? Então, a aplicação da lei penal no espaço, ela tem
uma principiologia a ser seguida. Porque muitas vezes aquele crime aparenta ou realmente toca o interesse de dois países soberanos diferentes. Então, por exemplo, você tem um navio americano de propriedade privada cruzando o território brasileiro e aqui acontece um crime. Vocês percebam que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil querem saber qual lei é aplicável, porque o navio é de origem americana, mas o local onde o fato aconteceu é o Brasil, e o Brasil tem interesse e obrigação de reprimir as infrações penais praticadas em nosso território, porque nós temos o monopólio da jurisdição e da soberania em nosso território. Então vocês veem que há uma relação entre duas soberanias diferentes. O navio é americano, mas o local onde aconteceu é brasileiro. Ou melhor, outro exemplo, uma aeronave alemã transportando 2 cidadãos belgas, voando sobre o território brasileiro com destino a São Paulo, e os cidadãos belgas caem na porrada lá dentro do avião. Vocês veem, uma aeronave alemã, o cidadão belga e pousando no Brasil. Qual lei é aplicável? Então toca-se nos interesses de 3 soberanias diferentes. Então é por isso que nós vamos aplicar e estudar bem os princípios regentes da aplicação da lei penal no espaço. Então o primeiro princípio nós estamos falando na aula de hoje todinha, o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade é um primeiro princípio que diz que para a lei penal, para os crimes cometidos no território nacional, se aplica a lei penal brasileira, ponto. E aí, nós verificamos no artigo 5º que essa é a regra geral. Então, por exemplo, quando eu era defensor público federal, eu atuei nesse caso. 4 cidadãos russos foram presos em Manaus, trazendo 6 milhões de bolívares da Venezuela para levarem esse dinheiro para Moscou. Indo levar esse dinheiro para Moscou. Então vamos de novo. 4 cidadãos russos trazendo 6 milhões de bolívares venezuelanos da Venezuela, indo levar esse dinheiro para Moscou. Então, Venezuela, Brasil e Rússia. Nesse exemplo. E eles tentaram embarcar 6 milhões de bolívares no aeroporto Eduardo Gomes, com destino a Moscou, na Rússia. E qual o crime que eles praticaram em tese? Evasão de divisas. Que é você levar dinheiro para o exterior sem declarar às autoridades competentes. Onde o crime ocorreu, pessoal? No território brasileiro. Você perceba, né, André? Até aqui faço um parênteses com a teoria da ubiquidade. Pela teoria da ubiquidade, tanto o Brasil quanto a Rússia teriam competência, porque ele queria tirar o dinheiro do Brasil e levar para a Rússia. Então, tanto a ação quanto o resultado, Brasil e Rússia, os dois teriam competência. Tá? Mas a Polícia Federal prendeu os cidadãos russos no aeroporto de Manaus, território brasileiro, e, portanto, eles responderam conforme artigo 22, parágrafo único da Lei 7492 de 86, né? Que vai dizer assim, ó. Efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do país. Esse é o caput. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Aqui no parágrafo que é o crime de evasão de divisas. Incorre na mesma pena quem, ou seja, 2 a 6 anos de reclusão e multa, quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. Então você tentar tirar 6 milhões de reais de bolívares, que, salvo engano, equivalia a $1 milhão, tá? Do Brasil para a Rússia, quando eles chegam no aeroporto com esse dinheiro e vão despachar o dinheiro no embarque para o avião, eles são presos dentro do avião, em solo brasileiro. Então o crime consumou-se aqui.
E aí, com base na regra da territorialidade, o Brasil vai aplicar a sua legislação. Pessoal, 10h20 agora, a gente continua amanhã a partir daqui os princípios regentes da aplicação da lei penal no espaço, mas só para terminar, para vocês terem isso na cabeça antes de dormir, então o princípio da territorialidade é um princípio. Crimes cometidos no nosso território, nós aplicamos nossa lei. Outro princípio é o princípio da personalidade ou da nacionalidade. Se um crime é cometido contra um cidadão brasileiro, ou ele é cometido por um cidadão brasileiro, em determinadas hipóteses, nós aplicamos a nossa lei penal, considerando a nacionalidade do autor do crime ou da vítima do crime. Nós vamos estudar as hipóteses amanhã. Outro princípio da aplicação da lei penal no espaço, o princípio da defesa, ou princípio real, ou princípio da proteção dos interesses jurídicos. Muitas vezes nós vamos aplicar a nossa lei penal não em virtude de quem praticou o crime, nem contra onde foi praticado o crime, mas quando o interesse do Brasil for atingido. Por exemplo, um crime contra a nossa administração pública. Onde quer que ele tenha sido praticado, tem interesse brasileiro ali, e a lei penal brasileira pode ser aplicada. Nós vamos estudar as hipóteses e as condições, tá? Mas o princípio da proteção, da defesa ou real diz isso. Outro princípio é o princípio da justiça universal, ou da justiça cosmopolita, ou da justiça mundial, ou da universalidade do direito de punir. E aqui são os princípios, é um princípio referente aos crimes previstos em tratados internacionais, nos quais, independente de onde esse crime aconteceu, todos os países do mundo, uma vez que assinaram aquele tratado, todos os países que assinaram aquele tratado, têm a obrigação de processar e julgar o autor do crime. Geralmente os crimes contra a humanidade, ou os crimes de genocídio, ou os crimes de tráfico de pessoas, geralmente crimes graves, tráfico de drogas, tá certo? Porque justamente para evitar o quê? A impunidade. A impunidade que é uma meta tão grande do mundo inteiro e que não é em determinados países com a bandeira verde e amarela. Tá? Eu vou sair aqui, só fico com Deus. Não, tá certo. E só mais uma coisa, o princípio da representação, o princípio da bandeira, o princípio do pavilhão, André, que é aplicar a legislação do país de origem daquele navio ou daquela aeronave, tá? A gente vai estudar amanhã, vamos continuar amanhã. Vocês vão ver que em tudo que eu falei hoje, a gente vai aplicando os princípios. E aí nós vamos começar a estudar amanhã a territorialidade, já estudamos hoje, mas nós vamos ver a extraterritorialidade, que é quando a lei penal brasileira é aplicada fora do nosso território. Tá certo? Para fatos praticados fora do nosso território. Pessoal, agradeço a audiência e a paciência. Deus abençoe vocês. Obrigado. 22h23, horário de Brasília. Eu declaro encerrada a aula. Só fazer os apontamentos aqui. Esse vídeo vai subir para a internet, pessoal, também no YouTube, tá? A aula de quarta-feira passada já está lá. Aí amanhã a gente continua. Peço que vocês, ao ver os colegas aí em vazante, avisem a eles para manter a fé no curso, não perder o semestre, não. Tem que assistir aula, gente. Viu? Essas matérias aqui, a gente quer que vocês saiam prontos para o AB, entendeu? E depende de vocês, tá bom? Com Deus aí. Tchau.